essas reformas republicanas, elas vão ampliar, né, o poder desses grupos dominantes, tá certo? E principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. A gente vai ter uma sociedade que é majoritariamente agrária nesse período, e ela vai dar um forte poder, principalmente aos chefes locais. É o que vai dar força aos chamados coronéis, né, que isso aí já é fruto da descentralização política no período lá do Império. Só que esses coronéis, ele vai ter forte influência no período da República, porque ele é forte influenciador no quesito da votação nas eleições. Por quê? Porque a gente vai ter uma votação agora que ela é direta e é descoberta, né? O voto é descoberto. Você tinha que dizer em quem você ia votar. Então o coronel, ele usava do seu poder de influência dentro dos municípios, dentro da sua comunidade rural, para que ele pudesse conseguir voto para o seu senador ou para o seu presidente escolhido. Dentro de tudo isso aí, a gente vai ter o poder do coronel sendo verificado a partir da indicação de número de votos que este podia influenciar dentro da sua própria região. Aí a gente podia ver quão grande era esse poder do coronel de influenciar na composição, na banca de senadores, né, e até na eleição do presidente, como eu já falei, tá certo? Mas essa república oligárquica, ou essa chamada nova república, né, que inicia aí pós-monarquia, ela não vai ser nenhum sonho, né? Ela não vai ser um sonho para essas camadas populares, como eu já falei antes. Porque o candidato está lá. Se o candidato da oposição, ele ousa ganhar, apesar de todos os instrumentos de fraudar as eleições que existia, e ele mesmo assim acabasse ganhando, ele não escapava da chamada degola, que a degola seria o quê? A cassação dessa certificação de que ele ganhou, através da comissão da verificação de poderes, que é o que dizia se a pessoa ia exercer o cargo político ou ela não exercia o cargo político a partir da comissão de verificação de poderes, tá certo? Então, o que foi essa república oligárquica? Quais são as bases políticas que vai formar essa república oligárquica? A gente viu aí que o fator forte nesse período vai ser a questão do coronelismo, que ele vai controlar o chamado curral eleitoral, e isso vai somar a diversas fraudes, né? Naquela época o voto ele não era secreto como é atualmente, não tinha o resguardo de uma cabine como tem hoje, né? Vai votar sobre o olhar do presidente da mesa eleitoral, que vai, sabe, estar de olho em quem vai votar e se vai votar do lado do candidato do coronel. E se não bastasse esse constrangimento do voto aberto, essas juntas que apuravam votação fraudavam os resultados das eleições de todas as formas possíveis, né? E essas fraudes chamavam-se bicos de penas, né? Pelo fato de que essas mudanças nas atas teria sido feita pelas penas dos mesários, né? Não era caneta esferográfica como a gente conhece, não. Mas o que vai favorecer, né, esse controle do coronel aí, com todas essas fraudes, vai ser o quê? Não existe um Estado forte centralizado no país nesse período aí dessa primeira república, né? E aí a submissão dos outros grupos sociais vai ser muito importante aí para permitir o coronel a liderança desse exercício do poder público, né? Ele vai ter aí o município como seu reduto de poder, né? Digamos que sua própria fazenda, como se fosse o seu domínio privado, e essa supremacia política de um só homem, né? Cujo poder se baseava no status social, econômico, privilegiado, vai caracterizar essa política desse período aí em questão. Você pode ver aí que no final do século XIX existia uma grande massa de analfabeto no país, essencialmente agrícola. 80% da população era livre e analfabeta. 17% da população entre 6 e 15 anos frequentava escolas, cerca de 22 mil alunos estavam matriculados em colégios secundários e 80% das pessoas se dedicavam às atividades agrícolas, só 13% aos serviços e 7% a indústrias. Então, assim, as elites latifundiárias elas conseguiriam excluir da política os membros das classes sociais rivais, né, a Câmara Municipal, que era a principal corporação administrativa local,
E aí tornou-se a fonte de poder público para elas. Porque, com exceção de alguns centros de comércios importantes, a política local ela foi vedada à classe mercantil. Ela ficou totalmente canalizada por esse homem aí, pelo coronel em si. Com o tempo, a distinção entre o interesse privado da classe latifundiária e as preocupações do município vai se confundir, não é isso? Ou seja, todos os interesses desses fazendeiros, dessas elites agrárias, né, vão se tornar prioridades como sendo necessidade do município. E essas oligarquias aí vai ser quem? Os proprietários dessas terras, né? São eles que vão ter todo o controle aí na história dessa república oligárquica. Então vocês podem ver que vira e mexe a gente é como se falasse a mesma coisa, porque o que ratifica é esse poder do coronel, o que ratifica é essa característica do clientelismo, né? Essa troca de favores, né? Você recebe um saco de cimento, você vai ter que votar naquele que te deu aquele saco de cimento, e esse beneficiador aí seria esse coronel para essa população. Então, o coronelismo ele vai ser uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da república, porque ele vai ser esse influenciador aí. Vai ser um sistema político nacional baseado em barganhas entre governo e coronéis, né? O governo estadual garante para baixo, não é isso? O poder do coronel sobre suas dependências ali, sobre os rivais dos coronéis, e vai conceder controle a ele sobre os cargos políticos públicos, tipo delegado, né, professor, toda essa questão aí para que ele influencie e escolha quem ele vai colocar no município. Imagine só. E aí, para cima, os governadores vão dar o apoio ao presidente da República e em troca eles vão ter o quê? O reconhecimento do presidente, né, do domínio do Estado, da autonomia que ele tem no Estado. Então, o coronelismo ele não existiu antes da Primeira República, né? No caso assim, efetivamente, né? Com essas influências, ele só existiu depois da Primeira República, né? E outra característica aí vai ser o mandonismo, né? Que vai ser o quê? A existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O mandão, né? O potentado, o chefe, ou seria o mesmo coronel que, em função do controle de algum recurso estratégico, claro que posse de terra, vai exercer sobre a população um domínio pessoal, um domínio arbitrário. E o clientelismo de modo geral, que é outra característica, vai ser essa relação aí das trocas de favores, benefícios públicos, né? Benefícios fiscais, isenções, troca de apoio político, né? Vai desde a escala menor, as trocas de favores entre escalas menores até as escalas maiores. No plano federal, o predomínio era apenas de quê? De alguns estados, né? Mas a gente sabe que São Paulo e Minas Gerais não foram os dois únicos estados que vai se fazer aí representar de forma efetiva, né? A gente vai ter aí, dentre todos os presidentes, dois serão de outros estados, mas por isso que a gente vai chamar a república chamada de café com leite, né? Porque aí vai ser esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, se revezando na cadeira da presidência. Então São Paulo ela domina, né, a elite cafeeira aí do país, ela domina no país todo. Minas Gerais em segundo lugar, então como Minas Gerais também trabalhava com a questão da pecuária, aí a gente vai nomear aí política do café com leite. Então essa primeira república ela vai ser conhecida como política do café com leite por causa dessa aliança que vai haver entre São Paulo e Minas Gerais. Eles vão se revezar no poder, né? A cada eleição um partido indicava o outro partido, né? Sucessivamente PRP, depois PRM, de 4 em 4 anos eles se revezavam entre eles aí. E a gente fica ligado, porque até hoje São Paulo e Minas vão ser fortes influentes aí nessa política brasileira, claro que pela questão da quantidade de eleitores que eles vão ter no país, né? Então, lá o Senado, né, a Câmara de Deputados aí estão enxertados de paulistas e mineiros. Mais um outro estado aí que teve significativa representação foi Rio Grande do Sul, né, que ele conseguiu aí se sobressair, né? Ele começou a dar sinais de vidas porque teve entendimentos que vão levar a candidatura de
Afonso Pena, né? E aí, a partir do governo de Hermes, eles vão ter aí grande participação em cargos públicos, né? E vão ter bastante aparição, digamos assim, né? Diante dessa supremacia de São Paulo e Minas Gerais. A gente vai falar da política de valorização do café, né, como está ali como um dos tópicos, mas antes de falar dessa política de valorização do café, eu acho interessante a gente dar uma recapitulada de como foi que aconteceu o encilhamento pelo ministro Rui Barbosa, ministro da Fazenda Rui Barbosa. Né, a gente já tinha falado, a gente só vai dar mais uma esmiuçada. Então, Rui Barbosa ele precisava de divisas, né, de din-din, e aí ele não vai poder contar com os empréstimos externos, né? Não vai poder fazer dívida externa aí nesse momento já. A dívida externa já estava alta aí no fim do Império. Então, no início da República, ele vai utilizar uma coisa que os Estados Unidos já tinha feito, que é uma reforma financeira permitindo emissão de moedas sem lastro em ouro, né? E aí essa política emissionista, né, de emitir dinheiro, papel moeda, né, vai aumentar, né, em 3 vezes o papel moeda circulante, né? É verdade que essa política ela vai ter repercussão positiva sobre a agricultura, sobre o comércio, sobre a indústria, né? Mas logo vai vir a questão da inflação, né? O café era o principal produto brasileiro nessa época, e aí ele vinha se aproveitando de quê? De uma conjuntura favorável como o aumento do crédito, né? O crescimento da oferta da mão de obra, porque veio imigrantes para cá para o país, a disponibilidade de terras, né? Vamos falar aí daquela do Oeste Paulista, vai ter uma alta do café no mercado internacional, né? Isso aí em 1880. Só que a partir de 1890, né, uma década depois, é que o preço do café ele vai dar uma caída no mercado internacional e aí vai se somar a esse processo inflacionário aqui no país. Lembrando que aí a gente tem uma economia agrária no país e majoritariamente, né, de café. Né? E aí vai se tornar necessário pensar em novas possibilidades para essa economia brasileira aí. E aí foi nesse primeiro momento republicano, né, que o governo vai perceber a importância, né, da indústria como uma possível solução para esse problema, né? Então, durante o governo de Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa ele tentou fortalecer as indústrias do país, né? Vai elevar as tarefas aduaneiras, facilitar crédito industrial, né? Por meio dos bancos regionais que começam a se criar os bancos regionais nesse período aí. Ele vai apresentar propostas inovadoras, né? Criação do cadastro geral de terras, e aí vai ser um encilhamento de certa forma, né? Mas essa situação ela não vai durar muito, porque logo vai vir a crise financeira, né? A crise financeira vai vir, a inflação vai vir, as empresas elas começam a recorrer mais e mais ao governo federal, porque ela vai buscar mais créditos, já que elas começam a falir aí. Em 1892, né, o Congresso vai se mobilizar para dar um baixo nesses desequilíbrios financeiros no Brasil. Os termos do parecer da Comissão da Fazenda sobre esse princípio, né, da intervenção do Estado na economia vai apontar para resultados bastante perversos, né, de uma concessão ilimitada de créditos às indústrias. Além dessas concessões não trazerem nenhum tipo de resultado positivo, vão abalar as taxas de bancos, diminuir as possibilidades do Brasil continuar a contar com os empréstimos lá fora, né? Então, do Deodoro da Fonseca ele fica mal visto com essa questão desse encilhamento aí. Mas para falar desse ponto 3 aí, que foi a política de valorização do café. Então, esses primeiros anos da República aí, o Brasil ele vai estar enfrentando essa crise econômica, né, também causada pelo encilhamento. E aí o Brasil vai começar a ter que exportar os gêneros alimentícios, né? Porque as condições climáticas daqui eram adversas, né? Crescente dessa especialização da cafeicultura, insumos devido a esse surto industrial, né? E a balança de pagamentos vai permanecer deficitária, uma vez que só a exportação do café
cujos preços oscilavam no mercado internacional, não eram capazes de proporcionar não era capaz de proporcionar um saldo positivo aí, ou seja, confiar só no café. A conjuntura desfavorável aos preços do café no mercado internacional vai afetar os negócios dos agricultores, né? O que vai ser agravado com essas medidas deflacionárias, né? Pelo novo ministro da Fazenda, que vai ser Joaquim Murtinho. Os cafezais, eles vão se expandir, apesar dessa redução continuada dos preços. E essa expansão dos cafezais, numa situação, né, ruim, diferente, vai se justificar pelo superávit da mão de obra, né? Vai ter aí a questão dos colonos cada vez mais numerosos. Em 1902, mais ou menos, para conter toda essa expansão do café, da agricultura, o Estado vai começar a pôr imposto por pé de café, né? O Estado ele vai iniciar uma intervenção na economia cafeira e de fato ele vai tentar controlar a crise, né? A situação da balança de pagamento vai se agravar no segundo semestre de 1905, né? Por causa dos 5 anos já vigente de uma intervenção do Estado aí nessa política cafeeira. A valorização do café ela vai ser feita através de uma emenda, né, na lei do Orçamento Federal, em 1906 já, que vai permitir o presidente da República manter um acordo com os estados cafeeiros para regular o comércio do café, promover a valorização do produto em si, adotar estratégias para o aumento do consumo, conceder empréstimos, né, desde que haja uma quantia em ouro que garanta o pagamento dos juros e amortecesse aí a questão do crédito, né? E aí a gente vai ter também, já em fevereiro de 1906, essa reunião aí na cidade de Taubaté dos estados de São Paulo, Minas e Rio, né? Que vai ser realizado o tal do Convênio de Taubaté, onde os objetivos vai ser anunciados nesse acordo, que vai ser a retirada do mercado de parte da safra, diminuindo a oferta, elevando o preço do produto, né? Inicialmente dá certo, né? Dá certo aí até 1912, de 1906 a 1912, os próximos 6 anos o café ele tem uma alta aí, né? Outro ponto importante para falar durante essa economia aí dessa Primeira República vai ser o Fond de Law, que vai ser um empréstimo com bancos ingleses que vai objetivar consolidar a dívida externa, ou seja, reunir todas as dívidas brasileiras em uma só dívida, né? Aí a necessidade desse empréstimo vai derivar de uma situação difícil aqui na economia, que vai ser a queda na exportação, né? Com o consequente déficit na balança comercial, depois de tudo que a gente falou aí. No início da República, o início da industrialização foi bem devagarzinho aí, né? Era bem reduzido os estabelecimentos industriais que tinha, né? São Paulo tinha tipo 300 e pouco, né? O Distrito Federal tinha mais. Somente no setor têxtil é que vai haver indústrias maiores, né? Com capitais mais elevados, maior número de empregados, mas nas outras não, vai ser pouca a questão da empregabilidade. No Distrito Federal, né? Que é o Rio de Janeiro, a crise da economia cafeira vai permitir o investimento de capitais no setor industrial. Já em São Paulo, o capital industrial ele vai nascer mesmo do capital cafeiro, né? Em outras palavras, a economia cafeira vai gerar um volume bem maior de capitais do que necessitava para continuar a produzir ou se expandir. Os capitais vão passar então a ser investidos na indústria.